Oi, 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 gente! Lei 11.101, organização do plano de recuperação judicial, mas também da próprio procedimento de recuperação judicial. Início agora a partir do artigo 47. Eu esquematizei aqui como é que funciona o procedimento, depois a gente vai olhar com calma, mas primeiro nós vamos analisar lá o que diz o artigo 47, que é o que inicia o conceito de recuperação judicial tão importante para a gente. Então, lá no artigo 47 da Lei 11.101, nós temos um conceito, que é um conceito fundamental para quem vai trabalhar com recuperação, para quem está estudando recuperação, enfim. Diz o seguinte: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, a ideia de nós termos uma recuperação é que aquela unidade continue ativa, para que ela continue produzindo mercadoria, produtos, serviços. Isso vai garantir a mão de obra e também o pagamento de tributos. Então, o artigo 47, ele tem o conceito dessa superação. Sempre quando nós formos olhar o conceito de recuperação, nós temos que pensar o seguinte: bom, essa empresa está em crise, ou seja, ela pode se recuperar. A crise é sanável, ela está doente e ela precisa de uma recuperação. É esse o conceito. Então, sempre que a gente for olhar para uma empresa, a gente tem que pensar o seguinte: é passível dela se recuperar? Bom, se é passível dela se recuperar, então é recuperação. Caso contrário, a gente vai estar diante de uma falência. Quem vai fazer esse pedido? Então, lá na petição inicial, nós temos que comprovar esses requisitos materiais do artigo 48, e que lá diz o seguinte, ó: atividade há mais de 2 anos, então a gente tem um requisito temporal. Nós também temos um requisito que é cumulativo aqui, que é não ser falido, e se foi falido, tiver declarado extintas suas obrigações contra este julgado. Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial. E não ter sido condenado, não ter administrador condenado por crimes previstos nesta lei falimentares. E a regularidade. Então, esse nosso empresário, essa nossa sociedade empresária devem ser regulares. Então, aqui temos um ônus para quem está na irregularidade. Não pode se valer, então, dos benefícios da Lei 11.101 no que tange à recuperação judicial. Bom, quem mais pode fazer esse pedido? O cônjuge, os herdeiros do devedor, inventarante e sócio remanescente, é o que diz o parágrafo 1º. E em relação à atividade rural, agora a lei já diz, claramente que eles podem pedir, diz quais são os documentos. Antigamente isso acabava sendo uma deliberação jurisprudencial e das jornadas, e agora já diz que pode, o produtor rural fazer pedido de recuperação judicial. Obviamente que ele vai ter que estar inscrito na junta comercial para poder ser equiparado, então, a empresária, a sociedade empresária, e temos mais um requisito aqui. Ele necessariamente tem que ter exercido atividade rural nesses moldes por mais de 2 anos. Então, por mais que ele não esteja inscrito lá na junta, essa atividade tem que perdurar por 2 anos para que ele possa fazer o pedido. E aí os documentos estão no parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º da Lei 11.101, parágrafo 5º, ok? No caso de recuperação judicial de companhia aberta, o 48A também traz que é necessário a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal. Lá nós temos a 6404, enquanto durar toda a fase de recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano. Bom, o artigo 49 é o famoso artigo 49, que nos diz o que está abarcado dentro do plano, mas também traz as excludentes. Então, lá no artigo 49 nós temos: estão sujeitos ao plano, de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, tudo que entrar aqui vai estar juntos, E os credores do devedor também vão conservar seus direitos contra co-obrigados, fiadores, enfim. As obrigações anteriores à recuperação judicial vão observar as condições originalmente contratadas e definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se o plano prevê de modo diverso. E aí os parágrafos 3º e 4º trazem quem estão excluídos
da recuperação judicial, né? Então, tratando-se de credor de posição de fiduciária, arrendamento mercantil, enfim, leiam com calma que o parágrafo é bem grandinho, né? Também estão excluídos aqui a importância lá do inciso 2 do artigo 86, que é o pedido de restituição. O parágrafo 5º traz aí a questão dos títulos de crédito. No parágrafo 6º do mesmo artigo, traz para nós aí que nas hipóteses dos parágrafos 2º e 3º do 48, somente estão sujeitos à recuperação os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural. Então, no caso do produtor rural, temos aqui uma premissa do 6º. E que não se sujeitarão aos efeitos dessa lei os recursos controlados lá pela Lei 4829. Também estão sujeitos à RJ esses recursos que não tenham sido objeto de renegociação entre devedor e instituição financeira. Detalhe importante, parágrafo 9. Não se enquadrará nos créditos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 últimos anos anteriores à RJ que tenha sido contraído com a finalidade de aquisição de propriedade rural, também destinada aqui à questão do produtor rural. Né? Então, se ele comprar bens imóveis, ele não vai poder colocar, nos últimos 3 anos, ele não pode colocar aqui na recuperação, senão pode parecer que ele comprou justamente para fazer o pedido depois e forçar a negociação. Bom, o artigo 50, ele está muito linkado ao plano, então a gente vai deixar para dar uma olhadinha com ele aqui, ó. Opa. Porque ele traz os meios de recuperação judicial. Então eu vou deixar para ver ele quando nós trabalharmos com o plano e já vou passar para olhar o 51, que são os requisitos para fazer o pedido de modo formal. O que diz o 51, né? Que a petição inicial, então, a gente usa o 319 do CPC, de modo supletivo, mas a gente tem o artigo 51 que nos diz com que essa petição inicial deve ser instruída. Então, deve ter as causas da situação patrimonial do devedor, demonstração contábil, né, relativa aos 3 últimos exercícios financeiros, a relação nominal de credores, a relação integral dos empregados, certidão de regularidade do devedor lá no registro público de empresa, relação de bens particulares dos sócios, extratos atualizados das contas bancárias do devedor e suas eventuais aplicações, certidão de cartório, relação subscrita pelo devedor de todas as ações em andamento, relatório do passivo fiscal e bens, direitos integrantes do ativo não circulante, inclusive estão incluídos aqui aqueles não sujeitos à recuperação. Tá? Tudo isso vai ser em documento contábil, como diz o parágrafo 1º, tá? E, obviamente, se a gente tiver diante de microempresa de pequeno porte, essa escrituração vai ser simplificada, porque não pode ser exigida dela uma outra escrituração que não seja aquela que a lei determina. O juiz também pode mandar determinar que esses documentos sejam juntados no cartório do foro, e na hipótese de ajuizamento de recuperação judicial ocorrer antes da data final da entrega do balanço, o devedor vai apresentar o balanço prévio e juntará o balanço definitivo. O valor da causa vai corresponder ao montante total dos créditos sujeitos à RJ. Importante, tá, gente? O parágrafo 6º desse artigo 51 traz uma disposição lá em relação ao parágrafo 3º, também fala de produtor rural, que diz, né, que os requisitos do inciso 2 do caput desse artigo vão ser substituídos por documentos que estão lá no parágrafo 3º e que a exposição da causa, enfim, deverá comprovar a crise de insolvência caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Bom, um detalhe dessa nova legislação que eu quero mencionar com vocês está aqui, ó, o profissional do artigo 51A. Um grande problema das recuperações é a gente termos recuperações que, na verdade, já eram falências. Então, o 51A traz um dispositivo importantíssimo, que permite ao juiz, caso ele entenda necessário, chamar um profissional idôneo para verificar se realmente essa empresa tem condições de sair desse estado de crise econômica e financeira sem receber recuperação judicial. Então, com a distribuição do feito, além da prevenção do juízo e do impedimento para que se venda bens, nós incluímos mais esse dispositivo 51A, que é a possibilidade de nós chamarmos um profissional para auxiliar o juízo na questão de verificar se essa empresa está em crise mesmo. Essa remuneração vai ser habitada pelo juiz e vai, obviamente, vai ser determinada conforme a complexidade do caso.
E aí pode ser dado prazo, né, para que ele possa fazer o levantamento. E aí, depois disso, não há crivo na escolha do profissional, depois que ele foi escolhido, depois que ele juntar o parecer, é que aí nós vamos ter a situação, então, de ser chamado o devedor para que ele verifique essa constatação prévia e possa aí emendar inicial, impugnar, caso entenda pertinente. Então, aqui, dessa decisão, desse parecer que saiu do profissional, pode sair, sim, um recurso a depender da situação que se encontra. Se porventura se encontrar meios fraudulentos, também o Ministério Público vai ser chamado e bem como também vai ser verificado se há uma competência que está correta. Então, daqui a pouco essa pessoa vai indicar que não, o principal estabelecimento do devedor não é o indicado e também vai dizer qual seria. Bom, estando tudo certinho, né, supondo aqui que o parecer tenha sido favorável, a gente vem para o despacho de deferimento da recuperação judicial lá do artigo 52. E aí, se o juiz entender que está tudo cabível, ele vai emitir um edital. Então, ele nomeia o administrador, ele dispensa certidões, ele avisa a junta, enfim, ele vai tomar uma série de atos, ordena as intimações todas e publica o edital com resumo da recuperação e que dá início à habilitação e verificação de créditos. Então, lembrem do edital 1, ele está aqui, ó. A lista 1 está aqui, tá? Bom, o que acontece, então, também, que é importante a gente referir aqui com esse despacho, tá? A gente pode chamar o comitê, então, o parágrafo 2º do artigo 52 nos permite chamar o comitê. E também um outro efeito é não poder desistir do plano sem consentimento dos credores. Então, a gente vai ter 2 efeitos desse despacho. O terceiro efeito está aqui, né? A gente inicia a contagem do prazo de 60 dias para a apresentação do plano. Esse plano, pessoal, ele vai estar na forma lá do artigo 50. Então, ele vai trazer os meios que essa empresa vai achar aí para sair desse estado de crise. O artigo 50 é imenso, né? Vai ter desde aumento de capital, concessão de credores, redução salarial, enfim, constituição de sociedade de credores, conversão da dívida em capital social, venda integral da unidade produtora, enfim. Então, a gente vai ter uma série de atos que podem ser tomados, né? Depois tem que ler lá com calma o artigo 51, e que vão garantir que, ou melhor, vão permitir que a gente possa sair do estado de crise. Bom, fechado esses 60 dias, tá? Sem apresentação do plano, a gente tem aí a falência. Então, a perda, né, gera a falência, tá? Então, tu tens que apresentar o plano de recuperação judicial, tá? Esse é um ônus do devedor, tá? Então, ele tem que apresentar o plano sob pena de ser convolado em falência. O prazo é útil, tá, gente? Então, são 60 dias, são corridos, 60 dias corridos, ok? Apresentado o plano, o que acontece? Abre-se um outro prazo, que vai ser de 30 dias, para apresentar as objeções. Então, ali no artigo 55, vocês podem notar que a gente tem uma abertura de prazo. O 54, eu acabei pulando, mas só para vocês saberem, o 54, inclusive, foi mexido, que é a questão de que não pode prever. Então, lá diz o seguinte, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento de crédito derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido. E o plano não poderá ainda prever um prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador nos créditos estritamente salariais vencidos nos últimos 3 meses. Só que esse prazo ele pode ser estendido até 2 anos a partir da nova legislação, que é o parágrafo 2º, se nós apresentarmos algumas medidas, como garantias julgadas suficientes, aprovação disso pelos credores e garantia de integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, pode ser estendido, antigamente não podia, tá? Isso facilita bastante porque os créditos trabalhistas sempre são exorbitantes. Bom, feito aqui as objeções, se não tivermos objeções, a gente passa a juntada lá do documento do 57, o deferimento
da recuperação judicial dos 58, e aí essa empresa fica em recuperação judicial aí pelo prazo de 2 anos. Se nós tivermos objeções, tá, a gente vai cair lá no artigo 56. Então, o 56 é o artigo que trata aí da convocação da Assembleia Geral de Credores. E a Assembleia Geral de Credores pode definir pela recuperação judicial, então a gente volta aqui, inclusive com ou sem alteração de texto. Ela também pode definir que a gente vai ter um plano de credores, um plano de recuperação de credores. Ela pode definir que a gente vai entrar em estado falimentar. Então, a gente tem algumas tomadas de decisão dessa Assembleia. Lembrando que essa Assembleia também pode ser substituída por um termo de adesão dos credores agora com essa nova legislação, ok? Nós vamos ter o seguinte, ó, se nós tivermos a rejeição do plano, vai ser votado a possibilidade do plano de recuperação dos credores, tá? Vai ser votado, vai ser aberto um prazo, isso vai ser posto em votação, tá? Então, a gente vai colocar em votação a possibilidade do plano de recuperação dos credores, depois esse plano também vai ter que ser aprovado, obviamente, pelas partes, né? Aí diz lá no parágrafo 4º do artigo 56, rejeitado o plano, o administrador judicial submeterá no ato a votação da Assembleia dos Credores para conceder 30 dias para que eles apresentem um plano de recuperação judicial para os credores. A concessão do prazo que se refere ao parágrafo 4º deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes na Assembleia dos Credores. Aí diz, né, não preenchimento dos requisitos lá do parágrafo 1º do artigo 58, preenchimento do artigo 53, apoio escrito de credores que representem alternativamente, né? Então, tem uma votação cumulativa, ok? Também vai trazer outras situações que estão nos incisos do parágrafo 6º. O plano de recuperação apresentado pelos credores poderá prever capitalização de créditos e não aplicado o disposto nesses parágrafos. Nós temos aí a falência que está aqui, ó, 56, parágrafo 8º, tá? Então, ainda temos essa situação. O 56A diz que até 5 dias antes da realização da Assembleia, os credores convocados, né, podem deliberar sobre o plano por meio de termo de adesão, e aí eles vão juntar esse termo de adesão ao invés de fazer a Assembleia Geral de Credores, então, o que facilita bastante, tá? Tu pode se opor a essa dispensa, mas aí tem também razões lá do parágrafo 3º para se opor. Bom, após a juntada dos autos do plano aprovado, decorrido o prazo do artigo 55, sem ninguém se manifestar, a gente vai trazer o que diz no 57, né, certidões negativas, que é uma discussão que às vezes paira lá no STJ também. Cumpridas as exigências, o juiz vai conceder recuperação judicial, cujo plano não tenha sofrido alteração, ou então que tenha sido aprovado na forma do 45 ou do 56A. E aí vai deferir a nossa recuperação judicial. Temos uma situação aqui do 58, que é o cram-down ainda, né? Que é aquela situação que o plano não foi aprovado, mas reuniu os requisitos do artigo 58, parágrafo 1º, e aí a gente tem o deferimento dessa recuperação judicial. Na forma, então, dos incisos do artigo 58, parágrafo 1º. Deixa eu colocar aqui. Bom, a falência vai ser feita caso haja rejeição aqui do 58A, ó, dos planos de recuperação, seja do devedor, seja dos credores. E aí nós vamos ter a convolução da RJ em falência. Bom, então aí o procedimento vai ser o falimentar. Estou com coisinha também trabalhando aqui. Pronto. Bom, se tivermos a aprovação e tiver tudo ok, também vai ser deferido, também vai ter os artigos 62 e 63. Antes, é sempre bom lembrar que o 59 é aquele que afirma que a gente vai ter uma novação dos créditos aqui, então vai ter novação de todas aquelas dívidas, que esse plano aprovado, ele gera um título executivo judicial, e que caso a gente
não gosta da decisão, né, entenda que ela não é pertinente, cabe agravo, tá, que pode ser interposto por credor ou pelo Ministério Público. Também vai ser intimado eletronicamente às fazendas públicas. Tá? Caso a gente tenha aí a aprovação de alienação de unidade produtiva, aqui no caso dos meios de recuperação judicial, o 50 diz que vai ser observado o artigo 142, tá? E que o objeto da alienação vai estar livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do rematante nas obrigações de natureza, de qualquer natureza, inclusive ambiental, regulatória, administrativa, penal, de corrupção, tributária e trabalhista. Também ninguém ia querer comprar mesmo, né? O 60A diz que ainda a unidade produtiva poderá abranger bens, direitos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, e que o disposto neste artigo não aplica, não afasta a incidência lá do inciso 6 do caput do parágrafo 2º do artigo 7.3. Proferida a decisão que determinar a manutenção do devedor em RJ, até que sejam cumpridas as exigências, ele fica aí em 2 anos, no máximo, né, de recuperação judicial, sempre lembrando que qualquer situação que aconteça durante esses 2 anos e que descumpre o plano, leva essa empresa aí à falência direto também, descumprimento do plano durante os 2 anos. Após esse período, tá, se nós tivermos descumprimento do plano, então, conforme o artigo 62, aí o pedido é de falência lá na forma do artigo 94, inciso 3. Bem importante essa diferença, tá, gente? Porque enquanto nós tivermos dos 2 anos, o descumprimento do plano leva à convolução da RJ em falência. No caso de descumprimento do plano após os 2 anos, o pedido vai com base lá no 94, inciso 3, acho que é a linha G, se eu não estou enganada. Cumprido todas as exigências aqui, tá? O juiz encerra a RJ por sentença, faz o pagamento, recebe os relatórios finais da prestação de conta do administrador judicial, dissolve o comitê, exonera o administrador, comunica o registro civil de empresas e encerra a recuperação judicial, deixando bem claro o parágrafo único do artigo 63, que isso independe da consolidação do quadro geral de credores. Ok? Durante esse procedimento todo, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial e somente serão destituídos na forma do artigo 64, se nós tivermos condenação em sentença penal condenatória por crime falimentar, indícios de ter cometido crime falimentar, dolo, algumas condutas que estão no inciso 4 do artigo 64, né, a efetuar gastos manifestamente excessivos, efetuar despesas injustificáveis, negar a prestação de informações solicitadas pelo administrador. Quando do afastamento do devedor, nessas hipóteses, a gente convoca a Assembleia para que se indique o nome de um gestor judicial que vai assumir a administração das atividades do devedor, sempre aplicando no couber as questões lá do administrador judicial. Essa foi uma pergunta de segunda fase, inclusive falava aí da questão do grau de parentesco, né? Então, aqui também se aplica lá o que diz os impedimentos do administrador judicial aqui. Tá? Enquanto isso não acontecer, o administrador judicial exerce as funções desse gestor. Okay? Caso a gente tenha aí uma recusa da Assembleia em relação ao gestor, a gente forma outra Assembleia no prazo de 72 horas. Importantíssimo, gente, a distribuição do pedido aqui, além de tornar prevento o juízo, lá do artigo 6º, parágrafo 8º, causa um outro efeito. Então, não é do deferimento, tá? É da distribuição do pedido, que é a não possibilidade de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo não circulante, inclusive que está no 67, salvo se nós tivermos autorização do juiz, do comitê de credores, e se houver concessão daqueles previamente autorizados no plano, tá? Então, o 66 diz que caso haja autorização de alienação, também tem que se observar ali o pedido dos incisos 1 e 2. Então, é importante a gente saber que a mera distribuição também causa um efeito bem importante acerca da oneração e alienação de bens dessa do recuperando, tá? O 66A diz que a alienação de bens ou garantia outorgada pelo devedor a adquirente ou financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio.
O 67 traz para nós que crédito decorrente de obrigações contraídas pelo devedor durante a RJ, tá? Serão considerados extraconcursais. Então, se essa empresa tiver crédito, tiver negociações durante essa recuperação e depois foi controlada em falência, tudo isso negociado aqui é crédito extraconcursal, esse valor negociado, tá? A Fazenda Pública e o Instituto Nacional do INSS podem definir termos de legislação, né, também em acordos, e as microempresas, empresas de pequeno porte, têm aí um acréscimo de 20% no prazo em relação às demais empresas. Todos os atos a gente vai informar que essa empresa está em recuperação judicial no nome empresarial, e o juiz vai determinar o registro de empresa e a Secretaria Especial da Receita a anotação da recuperação judicial nos respectivos registros correspondentes. Bom, gente, acho que era isso em relação ao procedimento da Lei 11.101, em relação à forma. Deixa eu só ver quem pegou uma luz aqui. Isso, tá? Uma forma, então, de ver o processo, um esqueminha, né, que a gente tem, e que eu acredito que vai ajudar a trazer mais pertinho, caso queira tirar print depois, ajude aí na construção, então, do entendimento da recuperação judicial. Guardo vocês aí na nossa próxima aula. Beijos de luz!